Salve, salve, tranquilos? Eu acho que muito bacana a gente entrar nesse assunto, né? Que é a descoberta sexual em si, né? Como ela funciona, como ela é para cada um, né? Porque é uma experiência única. A gente pode ter bases para saber lidar com ela, mas é uma experiência única de cada um, né? Eu vou começar dizendo aí mais ou menos a minha trajetória, né? Durante a minha vida, minha infância, pré-adolescência e adolescência, que é o período que a gente tem essa entrada, né? Alguns mais tarde, alguns mais cedo, né? No sentido de tipo uma idade aí base, sei lá, 15 anos. Tem uns que começam antes, tem uns que começam mais, e até tem questões muito mais tardias. Tem pessoas que perdem a virgindade aí, o ato sexual com 20 e poucos, 30 anos, e aí já é uma escolha dela e tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Se ela tá feliz, satisfeita com isso, tá certo. Independente do motivo, de sejam valores religiosos, pessoais, enfim. E o que eu me lembre, assim, foi... Eu nunca tive uma infância, né, que foi voltada para isso, né? Tem pessoas que dizem que tem experiências aí ou estalos de despertar sexual muito fortes na infância. Que eu me lembro, eu tive uma brincadeirinha ou outra assim com molecada, com primo e tal, uma coisinha que é comum na fase infantil, mas nada demais ou muito drástico assim que pudesse configurar uma experiência inicial nesse quesito, né? Depois, na pré-adolescência, por volta dos meus 13 anos, é aí sim que foi o início, que eu me lembro do meu despertar sexual, mínimo, né? Foi meu início mínimo. Eu me lembro que o meu irmão tinha revistas, o meu irmão mais velho tinha revistas pornográficas e tal, escondidas no banheiro. E eu, logicamente, um dia achei elas e comecei a folhear, né? Por quê? Porque eu tive estalos, né? Eu entendi que aquilo era uma coisa sexual, né? A gente tem aquele senso com 14 anos, 13 anos, você já passou por umas experiências N na vida que te mostram que existe o corpo nu, o sexo, enfim, mesmo que você tenha um entendimento nu, muito baixo disso ou mais alto, né, ou se você foi exposto a questões sexuais alheias aí, então você vai ter uma noção. E eu tinha uma noção do que era, logicamente, tinha uma noção do que era isso. E aqueles estalos vinham, eu folheava, eu ficava excitado, lógico que a minha mente estava condicionada para o relacionamento e o sexo hétero, né? A minha visão de homossexualidade, bissexualidade era muito, muito limitada e específica e se resumia mais a um cara caricato, homossexual, efeminado, do que dois homens assim, né, em si, ou duas mulheres. Eu não pensava sobre isso. Mas eu também não tinha dilema. Eu não vivia num lar, num ambiente que não era preconceituoso, que não tinha uma opressão, não era tradicional. Então, não tive questões que me traumatizaram por conta disso, né, de boa. Então, com o decorrer de tudo, eu fui, a cada dia que passava, a cada mês e cada ano, desde esses 13 anos, esses estalos de excitação, de vontade de ver aquelas revistinhas eram maiores. E assim eu ia mais até se tornar habitual. Eu começar a ter minhas primeiras masturbações e começar a sair os primeiros líquidos, né, seminais, até a primeira gozadinha, que é um líquido bem transparentinho, depois ele vai leitando, né, ele vai ficando mais branquinho, esbranquiçado. E aí eu fui tendo essa noção, né, do meu corpo, da questão da sexualidade em si, e sempre a excitação era voltada para o ato heterossexual. Só que algumas revistas, não sei se vocês, algum de vocês, né, e ainda mais agora para o futuro, o mercado não tem tanto acesso à revista física, assim, é mais a pornografia virtual, né? Elas tinham historinhas e imagens que não eram especificamente só heterossexuais. Elas também eram homossexuais, bissexuais, né? E tinham lá pequenas imagens, pequenos relatos e contos eróticos envolvendo isso daí. E depois, mais tarde, eu descobri, né, isso daí. E me lembro que antes de eu ter um acesso maior a essa questão da, da homossexualidade, um belo dia, quando eu estava folheando essas revistinhas, eu vi um homem, né, eu me lembro, era um loiro, sarado, esses padrões de pornografia europeu, americano, com duas mulheres assim, ele bem ereto, né, assim, era bem dotado, e aquilo me chamou a atenção como se tivesse dado pá, sabe assim? Eu tive um insight, assim, uma abertura, assim, tipo aquele meme, uau. E eu percebi, eu tô excitado com isso. Mas eu logo vivi aquilo, deixei aquilo fluir, e logo o meu condicionamento mental fechou aquilo e eu continuei vendo as outras temáticas, continuei depois tentando focar na mulher e assim foi durante muito tempo. E eu fui levando.
Até que chegou uma hora que eu já não conseguia mais suprimir o meu foco no pênis, no testículo, nas características masculinas em si, e comecei a me excitar necessariamente só pelos caras, né, das situações. E quando tinha as imagens homossexuais ou bissexuais em algumas revistas, em algumas mídias, eu gostava muito, né, eu já buscava isso de alguma forma. E me excitava, gozava, e se tornei o típico moleque punheteiro de 14, 15 anos, né, assim, tipo, aquele padrãozinho. Quando chegou aos 16 anos, que eu já comecei a ter um contato habitual com a internet, pelo notebook, já tinha um hábito de ler, já eu sempre gostava, eu sentei comigo mesmo e pensei, pô, acho que tá na hora já de eu me lidar com essa questão da sexualidade, né, a minha em si, e vou estudar em relação a isso, né, pois eu curto caras, né, eu acho que eu curto caras e eu sou homossexual. Foi assim, me lembro que foi até na garagem que a gente tinha em casa, eu tava no notebook, tava bem entusiasmado, bem feliz assim, sabe, com um ar assim, sei lá, uma esperteza racional, alguma coisa assim, um sentimento parecido com isso. O que significa o quê? Que eu era bem resolvido, eu tinha um entendimento, uma autoridade para lidar com a minha sexualidade. Que não é a realidade de todo mundo, por N fatores não é, por questões familiares, pessoais não é, eu entendo. Mas a minha foi tranquila, foi bem tranquila, e eu sei que eu entrei lá, estudei, veio aquela coisa padronizada da bandeira colorida, do meio LGBTQ+, algumas matérias, né, umas pesquisas em relação a isso, eu vi alguns vídeos, mas naquela época a gente não tinha o hábito, como hoje, de você entrar e jogar tudo no Google, de pôr no YouTube, não era tanto assim, era 2008, veja só. Né? Ainda muito conhecimento e muita base estava na mídia física, que é o livro. E eu sempre gostei, eu acho muito importante até hoje isso. E eu fui até a biblioteca municipal pesquisar sobre isso, sexologia. Eu sabia que estava na psicologia, depois na linha da sexologia e depois sexologia masculina. E peguei vários livros, se eu não me engano foram 4. Mas eu lembro que eu pegava 2, esses 2 eram os mais principais. Eu acho que um eu consegui achar e vou pôr para vocês, o outro eu não consegui. Mas eu vou dar um pulo na biblioteca assim que normalizar tudo. Eu não sei se está abrindo, tem que dar uma olhada, mas acho que não. Pra pegar o nome desses livros, tirar uma foto ou ler eles novamente, né? Até tentar comprar eles, que foram essenciais, eles foram fundamentais para o meu entendimento técnico e o conhecimento técnico mesmo da psicologia clínica, no quesito sexualidade, sexualidade masculina, o corpo do homem em si, tudo aquilo, né? É um material ótimo. Quando eu pegar e tiver, eu faço a explanação mais ou menos deles, assim, faço um vídeo específico para isso. E aí foi que eu usei essa base juntamente com a internet e tal. E eu, né, já tinha me bem aceito, bem resolvido que eu era um homossexual, talvez um bissexual, né, porque na minha cabeça ser homossexual ainda era uma coisa que era o cara efeminado, que era assim, sabe? Então não me identificava com esse mundo, então eu achava que talvez eu poderia ser um bissexual, porque eu já tive excitação vendo mulheres e tal. Tive uma namoradinha de rua com 8 ou 10 anos. Fiquei com umas 4 menininhas, uns selinhos e um beijo depois nesse decorrer aí, né? De amiga de amigo, menininhas da escola onde a gente saía de vez em quando, depois de um tempo. Eu comecei a sair com eles assim pra um lugar pro outro. Eles iam ficar com a menininha e tinha uma outra lá. Eu acabei ficando, até mordi a boca de uma menina, eles ficaram tirando comigo, brincando muito tempo em relação a isso que ocorreu e tal. Mas era uma coisa vazia, eu não sentia aquela coisa, eu senti que era uma coisa mecânica, né? Mas também não me traumatizou, nada disso, não tive nenhum problema com isso. Então, meu condicionamento era isso. Então, eu demorei um tempo para me entender que eu era realmente homossexual. E sim, isso é muito comum. Muitos moleques acham que são bissexuais ou são fluidos por conta de estar nessa fase. Mas aí eu faço um vídeo específico sobre isso daí. Mas então, isso foi basicamente a minha primeira experiência, o meu descobrimento, né, da minha sexualidade em si, como é que foi assim, né? O meu caso, eu fui muito bem resolvido com isso, eu tinha uma maturidade, eu nunca fui moleque em nada, então para mim foi muito fácil lidar com essa questão, né? Comigo mesmo. Esse relato é comigo mesmo, eu não vou falar aqui, não vou entrar nesse vídeo no mérito de como foi com outras pessoas, quando eu resolvi falar da minha sexualidade para outras pessoas, viver ela de uma forma mais social, né? Esse vídeo é sobre meus primeiros contatos, minha introdução à sexualidade, ao mundo sexual e a minha identificação. E assim foi, né? Eu fui estudando, vendo isso. Depois tive o primeiro contato com a UOL, né? Com o bate-papo, porque eu sabia que lá eu ia encontrar outros caras como a mim, porque eu falei, bom,
eu preciso ir atrás de quem é como a mim para saber como que é, para me ter os primeiros laços de amizade, enfim. Mas vai ter um material aí, vou pôr bastante coisa em relação a isso. E minha descoberta foi essa sequência, sabe? Acho que foi um período médio, tardio, não considero que isso foi que eu levei essa consideração e fui lidar com isso numa coisa precoce, nem muito tarde, foi um período ideal, eu acho, pra mim. Hoje em dia eu acho que dá pra você lidar com isso e pensar nisso mais cedo, sim, né? Pelo contexto social e tudo mais. Mas isso é de cada um e é individual, né? Espero que esse vídeo aí consiga ajudar o pessoal que tá, a molecada que tá, principalmente nessa fase, né, inicial do descobrimento, de entender o que são sexualidades, como cada uma é, cada característica de cada uma, definições de cada uma, e possa aí fortalecer e ser divulgado ao máximo, que essa mensagem possa chegar e ajudar muitos aí que estão perdidos ou com algum dilema em relação a isso. Tá joia? Um grande abraço aí e até mais. Valeu!